É grande a fidelidade do Senhor? É. Ele é fiel. Temos estado a olhar esta admoestação da parte do apóstolo Paulo. Obrigado, Juan Carlos. Quanto a reconhecer e viver essa nova vida que é diferente do que antes tínhamos. Então, a nova vida em Cristo continua, estamos na 8ª secção desta admoestação. Começamos em capítulo 4 com esta porção, mas para mim estou a desfrutar o estudo disso, tanto o poder compartilhá-lo. Mas é precioso porque toca cada área da vida. E há boa instrução e admoestação em todos esses diferentes aspectos. Então, o apóstolo Paulo tem estado a edificar a igreja de Éfeso e nós, quanto à nova vida em Cristo. A realidade de nascer de novo pela fé em Jesus Cristo muda tudo quanto a nós e a nossa maneira de viver. Já não pertencemos a nós mesmos e Deus espera que seus princípios, mandamentos, palavras, avisos, exortações, etc., sejam o que guia o nosso dia a dia. Paulo exorta-nos a deixar o velho homem e revestir-nos no novo homem segundo Deus. Os princípios, atitudes e propósito que Deus quer operar nos seus filhos são distintos do mundo e do que éramos antes de acreditar no Filho de Deus. Esta nova vestimenta da vontade de Deus muda nosso pensar, falar, agir e até o motivo do coração. Esta nova vestimenta, assim os relacionamentos com cônjuge, filhos, colegas de trabalho e ao longo da vida têm novas diretrizes para determinar quem somos e como agimos em relação a eles. É nova vestimenta pela vida e elimina muitos dos problemas causados pelo pecado no qual antes andávamos. Tudo isso apresenta ao mundo descrente um testemunho à realidade da transformação que Deus opera em todo aquele que se submete a Ele. Agora, passamos a outra realidade que precisa da nossa atenção imediata. A guerra à nossa volta. Nos meses recentes estamos todos conscientes da devastação tremenda na Ucrânia. A guerra e tudo tem mudado. O propósito do invasor é dominar e controlar novamente o território que uma vez lhe pertencia. É assim na vida do crente também. Antes de acreditar em Cristo, pertencíamos a Satanás. Éramos filhos de ira como o resto do mundo e em caminho à perdição. Leamos de Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 7. Onde exatamente nos diz assim:
e vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, e entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, graças a Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Passamos da morte espiritual para uma nova vida em Cristo Jesus, mas porque fomos controlados por um tirano implacável, há uma batalha constante da sua parte para nos controlar novamente. Mesmo que os ucranianos não quisessem a guerra, ela veio até eles. É real e não pretende ir embora até que o invasor tenha o controle novamente. Mas, para nós, como crentes, mais do que a roupa diária que Deus nos deu para vestir, Ele também nos forneceu seu armamento, que efetivamente impedirá os ataques de Satanás para nos controlar novamente. Não há melhor comandante do que Deus, e Ele tem tudo sob seu controle, se prestaremos atenção à sua palavra e nos submeter a ela. Esses elementos são mencionados na passagem de hoje. Começa com a verdade, cintar os lombos com a verdade, e logo com a couraça da justiça, velmo da salvação, escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e calçado os pés com o Evangelho da paz. Então, Ele nos tem fornecido tudo para estar envolvidos nesta guerra que nos rodeia, quer ou não. Então, versículo 10 do capítulo 6, versículo 10 do capítulo 6, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não diz, vai lá, faz guerra, Scott. Não. Estamos focados no poder de Deus nesta guerra. Porque nós não temos a força, nós não temos o poder para realizar esta guerra. O poder para resistir a Satanás é de Deus, não é do homem. Quem tenta lutar contra o diabo no seu próprio poder, perderá. Satanás não quer que dependamos de Deus nesta guerra, porque a vitória é certa no Senhor. Vencido já está contra Jesus. Contra ti, contra mim, Ele pode. Mas se andamos no Senhor, já está vencido. Mas temos que colocar este armamento. Então, versículos 11 e 12. Revestai-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes
contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Então, a guerra que o crente enfrenta, quer ou não, é contra poderosas entidades malignas que querem eliminar a influência que a transformação que Cristo opera em cada crente tem entre o mundo incrédulo. Estamos a estudar na aula dos varões, somos o sal e a luz deste mundo. Somos, porque Cristo está em nós. E nós temos luz, nós somos o sal e impacta nosso ambiente se está libertado, se está utilizado, não? Então, se nós saímos de saleiro e temperamos as pessoas à nossa volta. Então, este mundo incrédulo fica com o testemunho daquela transformação que Cristo opera em cada crente. Então, tal transformação é a luz na escuridão e o sol da terra. Satanás não quer que o testemunho de Cristo cresça e que outros incrédulos venham a crer no Senhor. Se Ele pode fazer-te pensar que importa pouco que te revistes dia a dia na vontade divina, é como uma vela coberta e ninguém vê a luz, ou é como o sal que não tem sabor e não presta para nada. O olhar ao Senhor Jesus dia a dia, momento em momento, muda tudo e a vitória é do Senhor. Olha para o Senhor. Confia nele. Então, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, portanto, por que a guerra real? Porque essa guerra é constante e é devastadora e tem consequências eternas. Veste-se de tudo que Deus providencia. Há uma razão de vestir-te dia a dia, momento em momento, no que Deus tem providenciado. A eternidade de outrem. Teus queridos, teus amigos, as pessoas que apenas conheces, pessoas pelas quais nem conhecemos, onde tentamos ajudar a enviar missionários e lutamos por eles na oração. Mas perto e longe de nós, a eternidade de outras pessoas. Em parte depende se tu te vestes do armamento de Deus. A guerra, lute no poder de Deus. Veste-te para que Satanás, os dardos de Satanás não ficam em ti, ao contrário, que seja vencido e seus dardos eliminados. Então, portanto, a razão. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Deus tem nos preparado e providenciado tudo o preciso para resistir e conquistar a vitória nesta guerra. Não temos que estar mal preparados. Ao contrário, tudo nos tem sido providenciado em Cristo. Tudo.
para que haja vitória. Na Ucrânia ha havido falta de armamento para resistir o invasor. Mas Deus não é assim. Temos tudo o que é necessário para alcançar a vitória, mas temos que colocá-lo diariamente. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Deus não quer que sejamos abatidos. As tristes fotos e notícias. Não só da Ucrânia, mas da Ucrânia. Mas não temos que ficar nessa situação. Deus não quer que sejamos abatidos. Virão dias piores que outros, com mais tentativas de nos abater. E temos tudo para poder resistir com firmeza. Quando os ucranianos têm o armamento suficiente, o que estão a realizar, não? Nós, muito mais. E em abundância, temos tudo o que precisamos para ter a vitória, para eliminar os dardos do inimigo, para tirar fora o invasor. Agora pertencemos a Jesus. Sim, antes a Satanás, mas já não. O título mudou. Somos propriedade comprada pelo sangue do Filho de Deus. Ele é nosso dono. Ele é nosso Senhor. E tem nos dado tudo para conquistar no seu nome, no seu poder. Então, podemos resistir e podemos ficar firmes. Triste de ver irmãos, estão em Cristo, mas estão a olhar a outras coisas. E suas vidas estão a ser... Os dardos estão a entrar e as consequências que virão. Não tem que ser assim. O colocar o que Deus nos providenciou como seus filhos é mais que suficiente para resistir todos esses dardos, para que fiquemos firmes no Senhor, para que nosso sal tempera e nossa luz trai outros a Cristo. Então, para que fiquemos firmes. Também versículos 14 e 15. Está, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Estai, pois, firmes, diz. Não sejas enganado, não sejas distraído, estai firme. Coloca o armamento e estai firme nesta guerra. Ganhe a vitória em nome de Cristo. Então, a firmeza necessária para ter a vitória na batalha vem dos elementos providenciados pelo Senhor. Tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. A verdade cuida as áreas vitais do homem. Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. O Espírito de Deus guia-nos a toda a verdade. O estar na verdade dá-nos firmeza na vida e nos protege das mentiras de Satanás. 1 de Pedro 13:15 diz assim. 1 de Pedro 1, 13 ao 15, desculpa. Portanto, cingindo os lombos
do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Uma boa pergunta no dia a dia. Uma boa pergunta a fazer-nos no dia a dia. É o que estou a pensar, falar ou fazer santo? É santo o que estou a pensar? O que estou a fazer é santo? Isso dá glória a Deus? Isso é edificar as pessoas à minha volta? Isso é uma consagração ao Senhor Jesus? É uma boa pergunta fazer-nos. Por conhecer a verdade, sabemos o que é mentira, falso e engano da parte de Satanás. Por estar cingidos com a verdade, ficamos firmes sem ser desviados do caminho do Senhor. Por estar cingidos da verdade, somos protegidos divinamente. Deus diz a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Promessa de Deus a Josué, mas para nós também. Por isso o Senhor nos deu a verdade, nos protege em tudo. A área de vestida a couraça da justiça. A couraça cobre uma outra parte vital dos pulmões e coração. Essa couraça divina que nos protege não é a nossa própria justiça, mas a de Cristo. Segundo a Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Cristo que me protege. Romanos 3:21 ao 28 diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Em Cristo estou bem.
Tenho a verdade? Tenho a mesma justiça de Deus aplicado a mim? Eternamente. Não pelas obras, mas pela fé de Jesus Cristo. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Estamos a ver que Deus nos tem preparado e providenciado sua armadura, inclusive para os pés. A preparação do Evangelho da Paz protege e facilita à mesma vez. Isaías 52, 7, é esta passagem que Paulo cita. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. A salvação, nota-se, está ligado no reino de Deus sobre nós. Eis-me aqui, Senhor. Verdadeiro curvar nosso coração a Ele. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma mensagem de paz humana, mas a paz para com Deus. É a mensagem da restauração, da comunhão e relacionamento para com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. O curvar o coração perante o Filho de Deus cria a paz para com Deus e elimina sua ira, porque Jesus a tomou sobre si. Também a mensagem desta paz é uma responsabilidade e privilégio para o crente. Ao calçar-nos com esta responsabilidade, estamos a obedecer à grande comissão. Toda esta admoestação de colocar o novo vestimento do novo homem em Jesus está totalmente ligado com os domingos de missões. Com cumprir a grande comissão. Nosso sal, nosso testemunho será insípido se não colocamos este vestimento. Saborearemos como o mundo sem esta transformação e o colocar-nos o vestimento da nova vida em Cristo e o armamento de Deus. Para que tenhamos um impacto no nosso mundo, para que cumpramos essa missão que o Senhor nos deu. Deus está a admoestar-nos para este novo estilo de viver em Cristo. Versículo 16 nos diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomando sobretudo o escudo da fé. Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé. Não é só para trazer os domingos. Não é só para, tenhamos um momento de devoção esta semana. É o escudo da vida do crente. Que para todos os dardos do inimigo, da forma que seja,
Sejam mísseis, sejam balas, sejam granadas, todo. Eficazmente. E a fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Isso é nosso escudo, irmãos. Se utilizamos pouco, os dardos chegam, penetram. Se o levantamos momento a momento, dia a dia, apagamos todos os dardos do inimigo. É para resistir bem. Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. Não é a fé humana que precisamos de só soprar para que cresça. Não. E essa fé não vem de vós, é dom de Deus. É por sua palavra. Então, o escudo que precisamos para poder apagar todos os dardos inflamados do maligno vem pelo ouvir da palavra de Deus como dom divino. Capacita-nos para os ataques do inimigo. Proteção completa. Versículo 17 diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação. Estamos a ver que a palavra de Deus é o que o Espírito Santo utiliza para nos preparar por esta guerra espiritual. Não é somente para lutar, mas é para ganhar a vitória e vencer o inimigo que quer voltar a ter o domínio sobre a nova vida do crente. Perdeu o território. Tal como Rússia. Perdeu todos aqueles países satélites da União Soviética. Mas tem motivo de ocupá-los outra vez. Satanás é assim. Éramos dele. Filhos da ira. Como os outros também. Mas agora pertencemos ao Senhor. Fomos comprados, tirados das suas mãos, libertos da escravidão ao pecado. E agora, nova vida. Nova vestimenta. Outro estilo de viver. E um armamento próprio pelo Filho de Deus. Perfeito. Que nos capacita a guerrear e ganhar a vitória. Vencer o inimigo. Então, versículos 8 diz, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Não estamos totalmente vestidos do armamento divino, se não tomamos seriamente a oração pelos irmãos na fé. Parte da responsabilidade de cada discípulo do Senhor é amar aos seus irmãos. O amor cuida e o amor protege. A oração cuida
E a oração protege. Muitas orações dos cristãos nunca chegam mais além do que pedir uma lista de desejos para se satisfazer na vida. Mas isto não é a verdadeira oração para com Deus. Somos dados a oração como armamento pela guerra espiritual. A guerra que causa todas as outras guerras. A oração feita na vontade de Deus é uma ofensiva quanto defensiva. Com ela chamamos o poder divino sobre as vidas de outrem e com ela chamamos a paz divina para calmar e acreditar. Satanás não quer que ores segundo a vontade de Deus. Precisamos de pensar muito mais na oração um pelo outro. É poderoso, divino, armamento do Senhor. Não é, também não oramos. Oramos, irmãos. Ocupemos mais território. Cuidamos nossos irmãos, nossa igreja, nossa família, nossa própria vida pela oração. Protegemos pela oração um ao outro. Quase ninguém quer guerrear. Poucos querem entrar na guerra. Mas quem nega que está numa guerra espiritual é cego, tolo e não presta ouvidos a Deus. Este armamento é nosso para conhecer, experimentar e utilizar para vencer aquele que odeia a tua alma. Resista-o no nome do Senhor Jesus Cristo. Prepara-te pela batalha e desfruta a vitória que Deus te tem prometido. Amém? Amém. Pai, ajuda-nos a ouvir-te e obedecer. Ajuda-nos a olhar para ti, momento em momento, para que tu sejas exaltado em nós e através de nós. Que outros venham a conhecer-te. Vence teu inimigo em nós, nos tens feito tudo e providenciado tudo para que seja realizado. A vitória é nossa, se olharmos para ti. Ajuda-nos, Pai. Tu sabes das nossas fraquezas. Mas não queremos desculpar-nos. Somos teus filhos e nos tens dado tudo. Ajuda-nos a andar naquilo. Em nome de Jesus nos oramos. Amém. Obrigado, irmãos.